Será que Deus é capaz de ouvir a voz de todo mundo? Será que Deus é capaz de ouvir a oração de todas as pessoas que vivem sob a face da terra? Será que quando a gente está assim no fundo do poço, Deus é capaz de ouvir a nossa oração? Martinho Lutero dizia que Deus é aquele que nos ouve e nos vê, independente de qualquer situação, independente do estado em que nos encontramos. Ele dizia que Deus não pode olhar para cima porque não há ninguém maior do que Deus. Deus não pode olhar para os lados porque não há ninguém igual a Deus. Mas Deus pode olhar para baixo. É por isso que quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. Esta foi a experiência vivida por um menino citado em Gênesis capítulo 21, versículo 17, um menino chamado Ismael. Ele acabava de ter sido expulso de casa. Abraão, seu pai, havia levado o menino e a sua mãe, Agar, até o deserto, até uma região desértica, onde caravaneiros ali do deserto da Arábia costumavam transitar. E ele havia sido levado para lá para ir embora e tocar a vida junto com a sua mãe. A tradição diz que Abraão forneceu ao menino e à sua mãe um pouco de água, um pouco de alimento, um pouco de proventos, mas certamente a comida, a água e a alimentação acabou dentro de pouco tempo. E num tempo de desespero, o menino junto com a sua mãe, já sem saber o que fazer, a Bíblia vai dizer pra gente que aquela mãe colocou o menino debaixo de uma árvore e esperando para que ele morresse debaixo da árvore, morresse de fome e de sede. E ela, sem ter coragem de olhar aquela situação, ela se afastou para não ver o que aconteceria com o menino. E a Bíblia vai dizer pra gente em Gênesis 21, 17, que aquele menino, numa situação de desespero, debaixo daquela árvore, ele chorou e ele orou a Deus. E o final da história é que naquela situação, Deus ouviu a voz daquele menino. Deus abençoou a vida daquele menino, não apenas permitindo que ele continuasse a viver, mas aquele menino cresceu, constituiu família, tornou-se também pai de uma grande nação, assim como seu irmão Isaac se tornou pai de uma grande nação. Aquele menino também formou uma descendência bastante grande, porque ele foi ouvido por Deus. E eu quero dizer para você hoje que Deus é aquele que ouve a nossa oração. Deus é aquele que cumpre as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Deus ouve a nossa oração no momento em que estamos felizes, e Deus ouve a nossa oração no momento em que nós estamos em dificuldade, quando nós estamos no fundo do poço, porque Deus é aquele que nos ouve e nos vê. E eu quero desafiar você a orar a Deus, a continuar falando com Deus, ouvindo a voz de Deus e falando a Deus, porque Deus presta muita atenção naquilo que a gente fala para Ele. Deus é aquele que nos ouve e nos vê. Deus ouviu a oração daquele menino e Deus ouve a nossa oração nos tempos de hoje. Acredite nisso, confie sua vida em Deus, porque Deus nos ouve e nos vê. Que Deus abençoe a sua vida.